Maravilha, bora começar a conversar um pouquinho sobre obtenção de dados, né? Então, eu vou fazer alguns pulos, né? A gente vai e volta, a gente vai brincando um pouco para a gente poder tentar levar vários assuntos paralelos e lá na frente a gente convergir para uma única coisa. Nesse momento, eu acho que é importante a gente começar. A gente começou a entender o que é o agente, o que é o nosso objetivo, né? Que é criar, programar o agente inteligente. Então, agora eu acho que já está no momento da gente começar a pensar que agentes a gente poderia querer criar, né? O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode montar. Então, para a gente pensar, é fácil. Ah, eu quero montar tal coisa. Perfeito. Você tem dados para isso? Aí você viu que eu falei no plural. Você tem dados para isso? Se você tiver dados suficiente, maravilha, você consegue. Mas se você não tiver, você tem que saber aonde você consegue obter. Normalmente, e aí é normalmente, os casos mais difíceis, o que é mais complicado é a obtenção de dados. É você conseguir o conjunto de dados necessários para você montar aí o seu algoritmo inteligente para você processar. Ou seja, seria a parte dos sensores, você ter os dados de entrada para que você consiga trabalhar com isso daí. Se mesmo você trabalhando com algoritmos, né, de aprendizado automático, ele precisa ter uma base inicial para tentar aprender alguma coisa, e seria legal você dar esse aprendizado inicial para que ele começasse de algum ponto, né? Então, para tanto, vamos começar a fuçar em alguns sites, né? Vamos pesquisar algumas coisas. Eu vou fazer uma puxada para o lado do Cristóvão, né? Que eu pesquiso na área de saúde e poluição do ar. Então, eu vou mostrar algumas informações legais, né? Você pode obter algumas informações sobre dados meteorológicos da CETESB, cetesb.sp.gov.br. Então, por exemplo, né, CETESB. Vamos dar uma olhada aí no site da CETESB. O site da CETESB é bem interessante. Ele tem um monte de informações. E para que você. Ô, Calil, seja bem-vindo, meu querido. E para que vocês possam verificar, é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, né? A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, eles monitoram ar, águas, áreas contaminadas, a parte de resíduos, solo, o gerenciamento da parte de riscos, que tem lá as emergências químicas, a análise de risco tecnológico, mudanças climáticas, tem... Cris, Diga! me Fala, perdoe, Islan! me perdoe mesmo atraso, eu tava no Senac lá e ainda a Tranquilo, internet não tava tranquilo. pegando. Sossegado, fica sossegado. Seja bem-vindo, Aislan. Opa, pro senhor também, boa tarde. A gente tem lá, então, várias partes dentro do site da CETESB que fala dos laboratórios, dos centros de coletagem, das estações de coletagem. Tem um monte de coisa legal que eles apontam para a gente, né? Que eles coletam essas informações. Dentro do site, eles vão colocando informações sempre atualizadas do que está acontecendo. É bem legal acompanhar alguns acontecimentos do site da CETESB. Se você for dar uma roladinha, tem lá eles têm bastante informações de vídeo, em texto, dados de portarias e dados técnicos, né, que são extremamente importantes. Então, são coisas legais de serem pensadas. Dani, seja bem-vindo. Lohan também. Desculpa quem eu não estou vendo mais. Seja bem-vindo aí, galera. E aí, o que nós temos aqui, né? O grande esquema que você pode utilizar é que eles disponibilizam relatórios sobre algumas informações para a gente. Se você entrar dentro da parte de ar, você tem lá a qualidade do ar, qualar e a emissão veicular. Se você for ver qualidade do ar, e aí é legal qualidade do ar, a gente está num momento que eu acho que vale muito a pena a gente entender qualidade do ar. Eu vou mostrar um artigo para vocês fazendo análise de poluentes do ar
e o material particulado, né? Variáveis meteorológicas e o material particulado, que é um poluente do ar, né? E aí estabelece que existe correlação forte e como que é a correlação deles, né, etc. Tal. Achei bem bacana para a gente poder ver isso daí. Gui, seja bem-vindo também. E aí a gente tem aqui, dentro do sistema de qualidade do ar da CETESB, eles vêm falando a parte de histórico, de funcionamento, né, contando lá quais são os indicadores, e aí começa a nossa jornada para entender isso daqui. Quando você fala de qualidade do ar, o que são medidas possíveis, né? Você tem que entender que a qualidade do ar ela é estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, ou a sigla em inglês e o site em inglês WHO, né? Você pode ir lá no site deles, o who.org, também tem muita informação. Eles têm um relatório anual que eles mostram como que está o perfil do mundo, eles falam sobre o aquecimento global, e aí é uma discussão gigantesca, né? Eu fiz uma disciplina muito bacana na pós-graduação lá da FEG, chamada Poluição do Ar, com o professor João Andrade. O professor João Andrade, ele é da disciplina de Poluição do Ar, e logo na primeira aula, ele passa um trabalho para a gente. O trabalho dele eu não sei afirmar, palavras dele. Eu não posso dizer para você se é ou se não é. Mas eu gostaria que você, com base em pesquisas e baseado em vídeos e artigos e livros, baseado em conhecimento tátil, conhecimento científico, tendo embasamento teórico para isso, né, especificação do material, que você me responda e defenda a sua resposta. O mundo está aquecendo ou ele está esfriando? E aí é legal, né? Porque você começa assim, mas é óbvio, olha o calor que tá, mano, o negócio tá aquecendo. Ela fala, tá bom, mas me prova que tá aquecendo. Como que você pode achar que o mundo tá aquecendo se a temperatura dos oceanos está baixando? Se você tem lá a temperatura em tal local que tá mudando, ou você tá vendo, passando por um ciclo sazonal de calor, que o ciclo sazonal pode demorar aí uma década. E aí logo depois vai vir um período de queda de temperatura. E aí você começa a fazer pesquisas em cima, obviamente, do que você tem lá de aquecimento global. E aí você vai estudar o efeito estufa, entender como que o efeito estufa funciona, como que ele age, o que está acontecendo. E é muito bacana esse momento da descoberta do funcionamento do ecossistema do nosso planeta. E aí você descobre que aquela teoria do caos é verdadeira, que o bater de asas num lado do mundo causa um vendaval do outro, ou pior, uma tsunami. E isso daí é quase verdade. Obviamente eu estou exagerando um pouco, né? Mas o que eu estou falando é que quando você, por exemplo, aquece em um determinado local, então você providencia, gera um aquecimento em um determinado local do mundo. Esse local daí ele vai ter modificações físicas e químicas e gera modificações biológicas, que gera modificações na parte da flora e da fauna, que gera modificação nos rios e oceanos, que isso daí vai sendo espalhado para as outras regiões e isso tudo daí é influenciado. Então, quando você, por exemplo, imagina a situação que você tenha uma usina nuclear beira-mar, e essa usina nuclear, ela tem um problema de superaquecimento e começa a utilizar muita água do oceano para resfriamento. Não estou falando nem de poluição, estou falando de resfriamento. E aí você tenta devolver essa água, você pega uma água gelada a uma temperatura, não gelada, né, uma temperatura mais baixa e devolve ela numa temperatura mais alta. Só o fato de você mudar a temperatura da água naquela região, naquele período que não era para estar naquela temperatura, você já consegue mudar todo o ecossistema daquilo dali. Só que aí o que acontece? Você pode mudar, por exemplo, correntes
correntes salíneas, né, onde você tem lá fluxos, aqueles canais subterrâneos, né? Subterrâneos é foda dentro do mar, né? Aqueles canais submersos, melhor dizendo, né? Dentro do mar que eles carregam a água gelada. E aí, para quem quer fazer uma analogia, eu vou fazer uma analogia que talvez funcione, né? Lembra do filminho lá do Nemo? Então, do desenho do Nemo, é isso mesmo, cara. É aquelas correntes oceânicas que as tartarugas ficam pegando e navegando de um lado para o outro. É disso que eu estou falando. Aquelas correntes, elas levam a água gelada de um lado para o outro e aquilo dali é influenciado por conta da concentração de sal. E aí você fala assim, tá, mas por que você está falando de concentração de sal? Você falou de aquecimento. Bom, porque quando você leva água quente, por exemplo, uma região polar, ocorre o derretimento do gelo. Quando ocorre o derretimento do gelo, para quem não sabe, o gelo é doce, é água doce. Você joga água doce em água salgada. Então você está mudando o pH da água, você está mudando a concentração salínea da água. Logo, você está mudando também a possibilidade da criação de algas. Logo, você vai fazer o quê? Deixar o oceano mais propício à criação de algas. Tá, mas o que tem a ver ter mais alga no oceano? Bom, sempre falam aí sobre que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? É uma discussão que a gente pode levar horas batendo papo sobre isso e a gente não vai chegar a uma conclusão muito boa. Ela é um pulmão, vírgula, né? Ela realmente é um filtro, ela absorve o CO2, o gás carbônico, o CO, o gás carbônico, o dióxido de carbono, que é o CO2, mas ela devolve. Então, enquanto em um período do dia ela absorve, num outro período ela expele. Então, ela tem um ciclo de absorção e depois ela devolve. Então, ela faz um ciclo. Se ela absorve e depois devolve, ela não limpa o ar. Então, desmatar faz diferença? Faz, claro que faz. Mas não é isso que vai melhorar a condição do ar. Então, isso é importante de ser lembrado. Mas um dos fatores mais marcantes, que se você for pesquisar, muito provavelmente você deve chegar a ele, é que com o aumento das temperaturas, e aí com o aumento das temperaturas, você faz com que ocorra um derretimento maior das camadas de gelo, que aí as camadas de gelo derretendo, elas tornam a água menos salínea, mudando os fluxos de funcionamento, dando um ambiente mais propício à criação de algas. E aí, lembra que eu falei das algas? O que a alga tem a ver? Então, a alga produz CO. E aí, ela, na hora que responde, ela produzindo CO, ela está gerando poluente atmosférico. E aí, as algas estão, né, tornando o ar com uma menor qualidade, porque elas estão emitindo poluição. E aí você fala assim, nossa, a alga? Cara, a alga. Por quê? Porque está esquentando. Só que o ciclo do efeito estufa é muito importante. Quando se fala que a gente tem que acabar com o efeito estufa, não, pelo amor de Deus. A gente tem que diminuir a concentração de poluentes. Acabar com o efeito estufa é complicado, porque o efeito estufa, por si só, ele é interessante para a gente. É ele que mantém ele que conserva as temperaturas dentro da Terra, ele que bloqueia a entrada de radiação que tornaria, né, a nossa possibilidade de sobreviver na superfície da Terra impossível. Então, o efeito estufa para a gente é importante. Ele cria uma camada de proteção e aí tem a absorção dos raios solares, que esquenta, algo é refletido, que devolve para a atmosfera, mas fica um pouco aqui dentro, mantém uma temperatura. Se tirar a nossa camada de proteção, a temperatura sobe ou desce. Ah, vai pegar mais raio solar, vai esquentar. Não, desce, porque a gente não vai manter a temperatura aqui dentro. Então, são ciclos interessantes de serem analisados para você poder discutir o que acontece, né? Então, cada um desses processos que a gente vai vivenciando faz parte do histórico que você vai acumulando
para poder fazer, por exemplo, uma análise de dados baseadas em poluentes atmosféricos ou dados meteorológicos. Qualquer um dos dois, né? Só estou falando desses dois tipos de informação. E aí você pode começar a pensar assim, tá, estou começando a imaginar isso daí. Você pode verificar, por exemplo, se os dados meteorológicos influenciam na poluição. Você pode verificar se a poluição influencia na temperatura do ambiente, nas condições do ambiente. Você pode verificar se isso influencia, por exemplo, em internações, então na questão de saúde das pessoas ou no acometimento de alguma determinada doença. Você pode verificar se o tráfego veicular aumentando, né, foi aumentado de tanto para tanto, quanto de poluição isso daí influenciou, em média, dá para fazer alguns estudos sobre isso. E aí você começa a pensar assim, nossa, só pegando esses dados de poluente, só pegando os dados de poluente. E ainda mais, você consegue, por exemplo, descobrir as concentrações de determinados poluentes atmosféricos. E aí a concentração de determinados poluentes atmosféricos, você pode analisar a qualidade da saúde de uma determinada região em um determinado período de tempo. E aí você consegue ver, por exemplo, ou planejar, que é o meu objetivo, né? Meu objetivo é ter a capacidade de fazer um planejamento estratégico baseado na predição de dados, né? Com dados meteorológicos e de poluição às internações. Se você fizer isso daí, pensa só o que pode acontecer. Sou governo, sou, né, o responsável pelas políticas públicas. Eu posso fazer planejamento de férias, planejamento de material, de estoque. Então, se eu estou vendo uma tendência de aumento de temperatura, ou se não tenho visto o aumento de queimadas, eu consigo predizer, por exemplo, a quantidade de pessoas que podem ter internação por doenças do aparelho respiratório ou do aparelho cardiovascular, né, do sistema cardiovascular. Você pode começar a predizer algumas coisas desse tipo. Você pode também, a gente está aí com Covid, né? Covid é uma inflamação por vírus. Você pode verificar se um determinado poluente ou um dado meteorológico ele influencia no Covid de alguma forma. Causar, eu acredito que não deva de causar. Então, por exemplo, CO não causa, não é uma explicação de causalidade, não causa Covid. Mas, por exemplo, quando ocorre um aumento no material particulado inalável, que são aquelas sujeirinhas que a gente acaba respirando, mas a gente não está enxergando no ar porque ela tem um diâmetro muito pequenininho, né? Quando a gente respira esse material particulado inalável, isso daí se acumula nos nossos pulmões, lá nos alvéolos e capilares, e aquilo dali vai ser atacado porque é um corpo estranho. Então, o teu organismo ele tende a gastar forças, né, energias, atacando um poluente que foi inalado. Será que isso daí não facilita a contaminação ou diminui a capacidade de melhora ou de recuperação por pessoas que foram acometidas pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-2 lá? Bacana, né? É aí que eu quero mostrar para vocês. É isso. Então, com a fonte de dados correta, com os dados corretos, a gente consegue começar a pensar em possibilidades de pesquisas realmente, acho que inovadoras, fantásticas, revolucionárias, ou até de grau de utilidade pública imensurável, né? Porque se você não tem hoje e você começa a ter, quanto que isso daí pode impactar? Você pode imaginar, por exemplo, vamos pegar aí um poluente, sei lá, vamos pegar o dióxido de enxofre. Aí você descobre, por exemplo, estou chutando que o dióxido de enxofre
ele está relacionado, fortemente relacionado a doenças do aparelho cardiovascular. Então, a gente tem lá problemas coração, circular e a parte que pode levar aos AVCs ou isquemias, né, cerebrais. Imaginando alguma coisa do tipo assim. E aí você pegou esse determinado poluente, você viu que em uma determinada cidade teve um aumento por conta da parte de industrialização, sei lá o que pode ter gerado, né? Condições atmosféricas, por exemplo, em algum local está tendo uma geração muito grande de dióxido de enxofre, mas a gente tem uma corrente de ar que traz isso para a nossa região de estudo. Então, a região de estudo acaba sendo afetada por conta da produção de dióxido de enxofre em outro local, mas o ar, né, leva, né, o vento leva aquele poluente para aquela determinada região. E aí você vê um aumento de casos de um determinado tipo de doença naquela população estudada no momento do aumento. E aí o que você pode fazer com isso? Você pode, por exemplo, fazer um cálculo matemático básico, né? Não é tão avançado isso daí, é bem simplesinho. Por exemplo, você pode calcular quanto que isso custa para o Sistema Único de Saúde, porque os sistemas particulares não informam, né? A gente não tem acesso aí aos dados de hospitais particulares. A gente tem do Sistema Único de Saúde, do SUS. A gente pode obter isso aí lá da plataforma do SUS, do DataSUS, e essa informação de valor da internação da pessoa por aquele tipo de doença, a gente pode pegar e calcular quanto que isso custou para o Sistema Único de Saúde, quanto que isso custou para os cofres públicos, né? O Sistema Único de Saúde é bancado por todos nós, né? Então a gente tem aí quanto que a gente gastou com saúde por conta do aumento da poluição. Você pode calcular, né, o quanto estava antes, né, quando o nível estava dentro dos padrões aceitáveis e quando ocorreu o aumento. E aí você vê quanto que tinha de internação naquela época, quanto tem agora, e você vê esse aumento. E aí você pode ver que vai bater alguns valores em centenas de milhares de reais, e aí você pode pensar, se eu fizer alguma ação pública, e aí são os insights que a gente pode tirar, né? Vendo essa informação, fazendo alguma ação pública em até X de valor, que é o que a gente viu que esse aumento causou, será que eu consigo diminuir esse poluente? Se esse gasto, né, que você teve, você transformar em investimento para diminuição da poluição, será que você consegue economizar isso do Sistema Único de Saúde? Desse gasto do Sistema Único de Saúde? É uma pergunta muito legal, é uma probabilidade muito grande de você conseguir economizar isso sim, fazendo com que ocorra uma menor emissão daquele poluente que causaria aquele tipo de doença, ou ajudaria, ou teria uma forte correlação, né? E aí você começa a pensar, legal, eu consegui ver para o Sistema Único de Saúde. Mas a gente está pensando só no caso das pessoas que se internaram e o custo delas. Mas e os óbitos decorrentes desse tipo de doença? O óbito decorrente do tipo de doença é muito importante você avaliar, porque você pode fazer um cálculo de quanto tempo essa pessoa poderia viver. E aí vamos supor que uma pessoa com 50 anos de idade, ela veio do sexo masculino, ela veio a falecer por conta de uma doença cardíaca que teve uma forte associação ao determinado poluente. Se você pegar a informação da pessoa, né, que teve a vida interrompida, você tem alguns ciclos complicados. Quando a pessoa está numa faixa etária produtiva, e aí você pode trabalhar com o valor, por exemplo, do salário mínimo, se essa pessoa ela ainda continuasse produtiva, ela muito provavelmente, né, você poderia calcular quanto que ela ganharia, calcular
quanto do salário dela ela poderia gastar com insumos e calcular uma porcentagem de imposto. Então, você poderia ver, por exemplo, quanto que essa pessoa geraria de dinheiro para os cofres públicos no período de vida dela. E aí você pode calcular até o momento de aposentadoria, por exemplo. E se você calcular isso para todo mundo que veio a óbito, que está no período de lucrativo, né? Um período que possa ganhar dinheiro, você pode imaginar, então, que a morte de uma pessoa, ela gera um prejuízo. Por quê? O governo deixa de lucrar os impostos que essa pessoa pagaria. Essa pessoa deixou de contribuir também para a movimentação financeira, logo a gente tem aí uma pessoa consumindo, deixando de consumir, é menos uma pessoa para fazer o ciclo do consumo circular, mover, fazer a economia funcionar. Fora que você, obviamente, você tem os custos associados ao enterro, ao óbito, a todo o processo de luto da família, dependendo, vamos supor, pegar uma pessoa que tem carteira assinada e ela vem a óbito, a mulher vai ficar com a pensão lá por conta dos filhos, até os filhos irem para a maioridade, por exemplo. Então, você teria que pensar também que pode ter, além de tudo isso, você ainda tem o prejuízo de ter que pagar a pensão pelo óbito da pessoa. Complicado, né? Então, se você começar a ver como as coisas se ligam, né? Você vai longe. E aí você começa a procurar dados públicos que você possa acessar ou que você tenha coletado no teu sistema de alguma forma e você começa a tirar insights. Eu estou usando a ideia de dados públicos justamente por conta da facilidade de obtenção. Quando eu falo facilidade, não é 100% fácil, óbvio, né? Mas, por exemplo, para você ter dados de um sistema seu, você tem que ter o seu sistema funcionando. E ele não pode estar funcionando há um mês. Ele tem que estar funcionando há algum bom tempo para você ter dados históricos para comparação. Então, você precisa de ter muito tempo do sistema funcionando, coletando dados que você julgue útil, para que você possa trabalhar com esses dados. Senão, um mês não dá, 2 meses é pouco ainda. Você precisa ter algum tempo para poder começar a utilizar os dados coletados para uso. Nós temos aqui, por exemplo, no sistema da CETESB, em ar, você tem o Qualar. O Qualar, ele é o sistema de qualidade do ar. Ele necessita de um cadastro, né? Ele não, os dados são públicos mediante um cadastrinho. Deixa ele carregar o Qualar. Qualar, deixa ele. Na hora que ele carregar, a gente continua a discussão. Aí, carregou. O sistema do Qualar, ele tem algumas coisas legais. Você tem lá alguns dados históricos, e aí ele fala que tem consultas da qualidade do ar em tempo real, dados horários por cada estação meteorológica. Em Guaratinguetá, nós temos uma estação que fica dentro do campus universitário da FEG, ao lado da biblioteca. Então, tem uma estação coletora, e isso daí diz respeito a uma região Guará, Lorena, Aparecida, Putim, né? Essa micro-região do interior do vale aqui, né? A gente consegue pegar baseado nessa estação. Você pode entrar no sistema, né, solicitando acesso, pode fazer lá a solicitação de acesso. Não existe nenhuma burocracia muito grande para isso, é só fazer um cadastrinho básico, manda, eles cadastram você e liberam o acesso. Eu já tenho, então já tenho o meu cadastro lá, bonitinho, vou entrar aqui para mostrar para vocês. E aí, quando vocês quiserem, né, vocês podem usar lá, eu não sou cadastrado, se cadastrar caso vocês queiram coletar esse tipo de dado. É um sisteminha bem bacaninha, simplesinho, né? Não tem muita firula, não, e funciona bem. Ele tem aqui, por exemplo, as estações, os parâmetros de cada estação, os dados de entrada, né, do que está acontecendo,
temos consultas e relatórios. Vamos pegar aqui algumas consultas, né? Você pode, por exemplo, pegar aqui consultas. Vou pegar aqui o exportar dados. Penúltima opção aqui, exportar dados. Ele fala para você assim, qual que é o tipo de rede que você vai estar utilizando? Automático, manual, passivo? Estou deixando automático, que é o tipo da estação coletora que eu quero, né? Que ele pegue automaticamente os dados. Ele pergunta para você qual o período que você quer. A gente está em outubro, vamos pegar setembro, né? 01/09/2021 até 30/9/2021. Então, peguei um mês de informação. A gente tem aqui a média horária, ou você pode pegar a média móvel. Para quem não sabe, a média móvel, você pega um conjunto de valores e calcula a média dele, né? Então, você pega 3 valores e calcula a média. Esse é o valor atual. Você desloca um, pega esses 3 valores e calcula. Aí esse é o próximo. E é assim que é montada a média móvel. Depois a gente conversa melhor, né? Você pode ter aqui, ó, a seleção das... Perdão. A seleção da estação. Então, nós temos aqui, a gente está no Vale do Paraíba, né? Na região do Vale do Paraíba, e a CETESB é do estado de São Paulo, então, na região do Vale do Paraíba, você tem algumas possibilidades. Então, você tem Guaratinguetá, que é a região onde a gente está, mas se você quiser ir um pouquinho mais para frente, tem Taubaté, aí tem aqui Taubaté, e tem também São José dos Campos. São José dos Campos tem 3 estações coletoras. Então, tem uma que fica no centro, outra lá no Jardim Satélite e outra lá na Vista Verde. São 3 estações coletoras. Vou pegar uma de São José para a gente não ficar em Guará, né? Sei lá, vou pegar a que fica no Jardim Satélite Vista Verde. Vou pegar a Vista Verde para a gente ver. Vista Verde. E aí ele fala quais os parâmetros que você quer, né? Olha lá, nós temos lá na Vista Verde, por conta da Petrobras, né? Você tem a medição de benzeno, que é um poluente do ar que é decorrente dos combustíveis, né? E tem o tolueno também, que é o coleguinha dele, é o benzeno e tolueno. Você consegue ver isso daí onde tem a CSN, que tem aqueles grandes fornos, né? Também. Então, a CSN, na região da CSN tem, lá no Rio de Janeiro. Mas a gente tem aqui direção do vento, a direção global do vento. Então, ele pega naquele local, mas tem da onde o vento estava vindo. Ele poderia estar fazendo uma curva naquele momento, né? A pressão atmosférica, a radiação solar global, radiação ultravioleta, a temperatura do ar, o tolueno, a umidade relativa, a velocidade do vento. E aí você consegue pegar um monte de informação. Vamos ver aqui, por exemplo, eu vi no Vista Verde, vamos dar uma olhada aqui no Jardim Satélite. Não são os mesmos poluentes necessariamente, né? Dentro do Jardim Satélite tem um pouquinho mais de sensores. Você tem um sensor de monóxido de carbono, que é o CO. Você tem de material particulado inalável, o PM10, ou MP10, né, em português. E tem as partículas finas, o material particulado fino, que é o PM2,5. Aí você tem os óxidos de nitrogênio, que é o monóxido, o dióxido e os óxidos, né? Então, NO, NO2 e NOx. Então, você tem os 3 que você pode medir também, que você tem a medição. Você tem o ozônio, que também é bem interessante. O ozônio é super ligado a um monte de problemas da parte cardiorrespiratória, né? Cardíaca, principalmente. Eu acho que cardíaca. Acho que é cardíaca. E aí você tem temperatura, umidade e velocidade do vento. Se você pensar assim, eu quero ver alguma coisa com relação a doenças do coração, doenças cardíacas, quais são os poluentes que são normalmente associados? Fazendo uma pesquisinha básica aí, você vai descobrir que o ozônio ele é associado. A gente tem um problema com a temperatura, e a temperatura também tem um probleminha com a umidade, né? Então, umidade, temperatura e ozônio seriam algumas coisas interessantes daí. Se você for ver para doenças respiratórias, eu falaria de partículas inaláveis e particulado fino, né? As duas seriam interessantes para a gente ver.
Então, você tem um monte de poluente que você pode pegar. Vou pegar, por exemplo, o material particulado inalável, né? Lembrando que a medição do inalável entra dentro dele o particulado fino, porque aqui você tem um diâmetro de 10 micrômetros e de 2,5 micrômetros. Então, de 2,5 passa realmente pelo 10 ali. Então, está dentro da faixa do 10. Então, o 10 abarca isso daqui. Então, os dois não podem ser utilizados juntos nos modelos, porque um está dentro do outro, né? Tem uma forte correlação. Então, vou pegar aqui o material particulado inalável, por exemplo, e vou pesquisar para a gente ver. Ele gera uma consulta para a gente, e aí, olha só que legalzinha a consultinha. Ele vai falar que é uma rede automática da CETESB, são dados primários, e aí ele vai colocar a data, vai colocar a hora, o código da estação, que é essa daqui do Jardim Satélite lá de São José, o parâmetro que eu estou vendo, e ele tem aqui alguns dados. Por exemplo, ele tem a unidade de medida, que é micrograma por metro cúbico, e aí você tem aqui a média horária. Aconteceu 13 microgramas de 0 horas até 1 hora. E aí ele vem mostrando informações aqui, né? Quanto que teve do poluente em cada um dos dias, né? Por hora, né? Então aqui eu tenho no dia 1º, tenho todos esses dados aqui, ó. E aí aqui eu tenho o dia de forma horária, né? Então, a cada momento do dia, você tem lá a quantidade de material particulado que foi coletado pela estação. Então, ele vai passando aqui as informações por hora de cada dia. E aí você tem tudo isso daqui. Então, você tem isso daqui é somente o mês de setembro. Isto é somente o mês de setembro. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Olha que loucura. Tudo isso daqui é somente o mês de setembro. E se você quisesse fazer uma análise histórica, né, com bases, né, com uma faixa maior de 1 ano, e comparar com o ano anterior, você teria isso daqui vezes 24. Seria a quantidade de dados para um poluente. Entendeu quando a gente começa a falar que a gente tem um grande volume de dados? Dá para manjar esse termo agora? A gente teve todos esses daqui para um poluente de um mês, de uma estação, de um local. E aí, qual que é o valor aceitável? Eu estava esperando alguém me perguntar isso, Luan. A gente vai ver os valores aceitáveis. Eu vou mostrar para vocês. A gente pesquisa e cai lá no site da CETESB mesmo. Ele tem uma tabelinha mostrando os valores aceitáveis diários. Vou mostrar só um outro relatório aqui para a gente poder dar continuidade. Vou mostrar aqui, por exemplo, mais um relatório. A gente viu consulta de dados, né? Dados simples, tem os dados avançados. Na consulta de dados avançados, esse aqui já melhora um pouquinho, né? 01, 09, 2021. 3009, 2021. E aqui você pode selecionar a estação, né? E aí a gente estava falando lá de São José dos Campos, a gente pegou o Jardim Satélite. Vou pegar agora a que fica lá no centro. Ele mostra quais são os poluentes. E agora eu posso, nessa consulta avançada, escolher até 3 poluentes. Então, eu poderia selecionar aqui, vamos lá, material particulado, vou pegar aqui temperatura, eu vou pegar aqui o monóxido de carbono. Peguei esses 3, monóxido de carbono, material particulado, inalável e temperatura. Eu mando exportar isso daqui. Ele gera agora um arquivo separado por vírgulas, um arquivo de dados separado por vírgula. Então, um CSV lá, bonitinho, gerou. Vou salvar esse cara, salvou. Vou mandar abrir, eu estou no ambiente Linux, eu tenho o LibreOffice aqui. Ele vai mostrar para mim o seguinte. Só esperar. Boa pergunta, eu cliquei, né? Cliquei é muito importante, né? Eu acho que eu não tinha clicado. Se não foi, beleza, vamos lá no downloads. Cadê? Downloads.
Trum. Agora vai. Aí ele mostra aqui como que ele vai fazer a captura desses dados. Eu vou dar um OK, só porque eu acho que já está com a codificação de página. É o Windows 1252, é o InLatin 1, por conta dos acentos. Olha lá, monóxido, horária média, já está tudo certinho. E olha só que belezinha. Ele traz para a gente aqui os dados, a data, a hora, a média do CO, e aí a média nessa hora, a média horária nessa hora do PM e a média horária da temperatura. E aí vem uma coisa muito bacana. E aqui eu peguei o CO porque eu sabia disso já. Você tem lá a descrição que tem o poluente sendo analisado, né? Mas você não está vendo nenhum dado, né? Não tem nenhum dado aqui. Eu garanto para você que eles não estão lendo mais o monóxido de carbono. Então, eu peguei de propósito para mostrar esse probleminha. A gente vem com dados faltantes, é normal. E aí, vamos ver aqui dentro do material particulado. Ó. Dentro do material particulado, está saindo tudo bonitinho, né? Mas olha só, não conseguiu ler aqui as 2 horas, ó. Não deu para ler as 2 horas aqui o material particulado. Não deu para ler aqui também as 2 horas também do outro dia. Tá parecendo que alguma coisa às 2 horas acontece que não permite a leitura, ó. Aí você fala, já tem, ó, esse aqui também, ó, 2 horas. Ele sempre tem uma falha. Esse aqui já falhou a 1 hora, né? Às 2 horas da tarde, às 2 horas da manhã. E aí você começa a ter esses buraquinhos aqui. Às vezes, esse buraquinho daqui se torna uma grande lacuna. E isso é um problema para a gente, porque esse dado daqui é um dado faltante. Ele ocorreu, tem um valor entre o 24 e o 21 que eu desconheço, que eu não sei qual que é. Ah, eu posso calcular uma média entre o 24 e o 21 e jogar um valor aqui? Até pode. Mas você tem que testar se esse dado vai ser significativo, se a perda dele vai valer a pena ou não. Você tem aqui as temperaturas em cada uma das horas, né? Então, a temperatura em cada uma das horas, aqui deu 15,6, beleza? 15,6, 15,7, 15,6, 15,8, 14,8, 14,3. Aí ele vai mostrando aqui a variação de temperatura. E você pode brincar com isso daqui, coletando esses dados de qualquer maneira, você vai à frente. Tem ainda uma outra forma mais bonitinha, porque esse daqui, ele vai mostrar para você, isso daqui são os dados de um dia, olha lá, eu tenho todas essas informações para calcular o valor de um dia. Só que eu tenho buracos no meio da minha medição, ó. Uma vala aqui, um outro buraco aqui. E aí, o que eu faço com esses dados faltantes? Se eu for calcular uma média, eu devo de fazer uma média desses valores e gerar esses. E como que eu vou fazer, sabe? É essa a pergunta. Como que eu posso gerar isso daí? Fazer uma média de 3 dias e jogar, né, para trás esse valor, né, de 3 dias, de 3 horários e jogar para trás, fazer uma média móvel, ignorar esses valores. Só que aí eu começo a ter vários buracos. Isso daqui fica difícil. E aí tem um outro relatório bacaninha, estava abrindo aqui todas as vezes. Tem um outro relatório bacana no CETESB, na CETESB, vamos lá, relatório, valores diários. E aí vem um outro probleminha chato que nós temos, né? Aí ele fala para você aqui, ó, vamos lá, você pode pegar a data inicial, 01, 09, 2001. 30, 09, 2021. E aí ele pergunta aqui qual que é o GRHI, que eu acho que são as regiões, né? A gente está aqui na região do Paraíba do Sul. E aí ele já dá uma filtrada. E aí aqui são os poluentes que eu tenho nessa região. Então aqui tem os poluentes. Por exemplo, vamos pegar lá o material particulado, né, inalável. Dentro do material particulado inalável, PM10, eu tenho as estações de Guaratinguetá, Jacareí, São José dos Campos,
em São José dos Campos, lá no Jardim Satélite, em Taubaté. Eu tenho essas informações. Eu consigo essas informações aqui. Por exemplo, eu vou pegar de Guaratinguetá para a gente ver como que está no mês de setembro nosso aqui. Eu gero e ele falou que não tem nenhum registro de material particulado. Ele não leu. E aí você começa a descobrir que em setembro não tem. Vamos tentar agora em Taubaté. Vamos ver lá Taubaté como é que tá. Gerar. Taubaté ele tem esses dados aqui. E olha que bonitinho. É um PDF. Não é nada simpático, não é nada amigável. Só que olha que interessante. O Luan perguntou para mim qual que é o valor aceitável. Eu ainda não falei qual que é a faixa de valor aceitável. Mas olha esse relatório aqui, Luan. Você pega agora na data, ele calcula o valor diário, ele teve uma análise de 24 horas, e dentro das 24 horas, coletando dados horários, ele conseguiu 20 coletas. Então, ele conseguiu 20 coletas. Das 24 possíveis, ele conseguiu 20. No dia 2, ele conseguiu 17. Teve um outro dia lá, 19. Ele vai variando quando tem alguma falha de leitura, né? Ó, 21. E aí ele consegue falar para você qual que é a qualidade do ar com relação ao material particulado inalável, PM10, para a estação de Taubaté. Isso aí é medido, né, em microgramas por metro cúbico, e a gente tem aqui que no dia 9 de setembro a qualidade do material particulado estava moderada. E aí você pode vir acompanhando, ó, dia 14 estava moderada. E aí você fala, eu acho que eu estou quase entendendo. Você pode, por exemplo, pensar assim, será que a chuva e a umidade têm relação com o material particulado estar no ar? E aí, o que, que acontece aqui, né, nesse momento? Quando você olha para o horizonte e vê aquela parede de uma fumaça, em cima você vê mais clarinho, aí vê uma parte escura. Isso daí é o processo de inversão térmica, que segura a poluição na parte de baixo. E as estações estão no chão. E ela está coletando justamente esse material que está bloqueado e por conta da inversão térmica e não está subindo para a atmosfera, ele não está dispersando. E aí a qualidade do nosso ar vem reduzindo, vem diminuindo cada vez mais. E aí a gente tem esse problema daí, o problema da inversão térmica que segura o poluente na nossa região de ar, né, de respiração, não deixando ele dispersar para altitudes maiores. E aí você consegue ver esses dados. Se a gente fizer uma pesquisinha rápida, e aí é uma pesquisa bem tranquila, CETESB, CETESB material particulado. Se você clica lá, CETESB material particulado, você vai conseguir ver algumas informações. E aí ele fala aqui, ó, dos poluentes. E aí ele tem uma tabelinha que vai falando lá, olha, os poluentes que existem, né, os tipos deles. Aí vem aqui o material particulado, aí ele fala material particulado ou partículas totais em suspensão, partículas inaláveis, o PM10, partículas inaláveis finas, o 2,5, fumaça. Sob a denominação geral de material particulado, se encontra um conjunto de poluentes constituídos de poeira, fumaça e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa do seu pequeno tamanho. As principais fontes de emissão de material particulado para a atmosfera são veículos automotores, né, veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo. Bom, se você procurar, então, na base do IBGE, você consegue saber a frota veicular das cidades. Se você for pesquisar, por exemplo, uma região lá perto de Campinas, né,
Jaboticabal, São José do Rio Preto, lá é região agrícola produtora de cana-de-açúcar. Um dos processos naturais para limpeza é a queima, né? Então, você tem o processo de queima lá da cana-de-açúcar, para você poder limpar o solo. E olha só que interessante, queima de biomassa. Então, quando ocorre a queima naquelas regiões, ou aquelas queimadas que a gente tem visto bastante, né, no Pantanal agora, por conta de seca, as regiões que estão sendo, né, afligidas aí pela seca já há muito tempo, que está tendo queimada, tem uma queima de biomassa, logo tem um aumento do material particulado no ar. E isso daí a gente só está vendo o que causou, né? E aí, se você continuar lendo, você vai ver lá que o tamanho da partícula está associado ao seu potencial de causar problemas à saúde, sendo que quanto menores, maiores os efeitos provocados. Então, o PM10 faz mal, o 2,5 é pior. O de 1, então, é terrível. O de 0,1, ele é malicioso mesmo, muito maldoso para a gente. O particulado pode ser também reduzir a visibilidade na atmosfera. E aí, se você tiver dados, por exemplo, de acidentes de trânsito, você pode, né, fazer criar uma relação entre alta concentração de material particulado no ar e acidente de trânsito. Porque aí diminuiu a visibilidade, logo, né, pode ter ocasionado aí problema de bater, porque o cara não enxergou o veículo à frente e tal. E aí tem algumas coisas, né? Você tem aqui as classificações dentro dos tipos, né? Depois ele vai falando dos outros poluentes. E essa explicação toda dos poluentes, ela fala de tudo quanto é poluente. E ainda por cima, vamos voltar lá, você tem, por exemplo, né, os indicadores, que aí você tem, vamos pegar aqui um mapa de qualidade. Esse mapa de qualidade é bem interessante, ó. Ele tem aqui boa, moderada, ruim. Opa, desculpa, era para o lado aqui. Muito ruim e péssima. E aí você pode ver aqui, ó, os poluentes que estão sendo mostrados, eles estavam bem até essa faixa daqui que entrou em moderada. Só que eu falo para você, aonde entrou em moderado, ó lá, bem na região da cidade universitária, lá na USP, ó. Qualidade do ar lá não tá legal. Aqui são as estações. Quando fala que nessa região daqui não tem uma qualidade do ar boa, não é você falar, eu vou ficar nesse ponto aqui lá da USP que eu tô bem. Não, a gente está falando que nesse círculo daqui tem uma captação muito grande de poluentes do ar, porque ele está captando o que está aqui. E aqui a gente não está vendo direção do vento, né? Pode estar bom aqui, porque o vento está vindo nessa direção e está acabando empurrando o poluente para cá, né? E aí, por isso, nesse momento aqui, ocorreu esse pico que ele foi para moderada. Só que aí você vai trabalhar, vamos ver se tem mais pontinhos aqui, né? Pontinhos em amarelo. Região de Mogi, ó, aqui para cima lá, ó, lá, Parque de Anhanguera, ó. Pode, não sei, pode ter sido por uma queimada lá. E aí gerou material particulado. Vamos ver aqui para o nosso lado se a gente tem alguma coisa. E a gente? Mogi, Santos, São Vicente, São Bernardo. Tudo tranquilo lá, ó. É sempre legal lembrar, por exemplo, Cubatão, né? Cubatão ele teve altos índices há um tempo atrás de poluição. Cubatão hoje está mais tranquilo, então você consegue ver. E é bacana você ter a possibilidade de pesquisar as regiões aonde tem o pior fluxo, né, de material particulado. Se você for olhar aqui, ó, essa região daqui é a que tem pior. A gente está numa boa aqui, ó. Guaratinguetá, Taubaté, São José, com as suas 3 estações, né? Tá bem tranquilo para lá. Mas olha, existe um caminho
E você pode ver, existe aqui um fluxo que leva a crer que nessa região daqui, aonde você está monitorando, então aqui ó, é uma região, estou fazendo, tá vendo o balanço do mouse, um círculo? Essa região daqui, ela tem uma propensão muito grande a ter problemas com o material particulado. Então, o material particulado ali não deve estar muito legal. E aí você consegue ver na parte gráfica embaixo aonde ocorreu isso daqui, né? Então, você consegue cair lá nessas estações e ir vendo essas atualizações. E é muito bacana de você entender esse tipo de acontecimento aqui no site da CETESB. Isso aí só a gente, né, vendo. A gente vai vendo o que está rolando com os dados públicos. Não somente a CETESB, você tem, por exemplo, Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. O portal IMET.gov.br, esse cara daqui. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Ele também fornece dados. Se você entrar lá no INPE, né? O INPE também fornece dados. Se você quiser, isso daí só para a gente ver, ou poluente ou dados meteorológicos, né? Você consegue pegar bastante informação. O legal do IMET, que o IMET consegue mostrar para a gente algumas informações a mais sobre, por exemplo, temperatura, umidade, velocidade do vento, direção do vento, e aí você consegue ver algumas informações, e aí você consegue pegar dados de um, dados do outro e ir montando. Se você quiser pegar informações da parte de saúde, você tem o DataSUS. E aí é DataSUS www2 datasus.gov.br. É esse cara aqui. Turururu. Tabnet. O Tabnet é legal. Só ir para a página do DataSUS sem área nenhuma, que eu acho que vai ser melhor para ir. O sistema do DataSUS, ele é complicadinho. Não vou falar para vocês que é bom, não, mas todos eles são usados. Não existe nada fácil de ser consultado. É mais fácil você conseguir, por exemplo, uma Câmara de Deputados, ter, por exemplo, uma API que te dê os valores. Na CETESB você consegue dados em formato CSV, só que os caras mandam um CSV zoadaço. A melhor informação sai em PDF. E aí, para ler PDF, você tem que processar esse PDF de alguma forma. O DataSUS, você pega os dados compactados em um formato, eu acho que é um DBC, se eu não estou enganado, DBC. Você pega os dados compactados. E aí você tem que descompactar. E aí, quando você descompacta, ele gera para você um DBF. E aí, um DBF é o Database File. Ele é como se fosse uma tabela. Ele é uma tabela em si, né? Ele é o arquivo de banco de dados, mas ele é antigo, ele é o arquivo local, muito utilizado nas linguagens de programação mais antigas aí, para fazer sistemas, né? E aí você tem informações que você pode trabalhar e processar, mas elas dão trabalho para você fazer o pré-processamento, né? Você tem dentro do site do DataSUS o TabNet. O programa para manipular os dados que o TabNet gera é o TabWin. Para aqueles que nem eu são usuários de Linux, bem-vindo à minha verdade. TabWin é um programinha para Windows. Você precisa ter um Windows para rodar esse cara. Não existe um coleguinha para software livre ainda. E se tem, eu não descobri. Se alguém descobrir, por gentileza, compartilha com nós. Vou ficar feliz pra caramba. E aí no TabNet, você vai lá pro sistema do DataSUS, né?
e ele vai falar para você como que funciona o Tabnet, os indicadores, blá, blá, blá. Aí ele tem um tutorialzinho bacaninha aqui explicando, olha, o Tabnet é a nossa nosso aplicativo que você consegue visualizar os dados. Aí dentro de cada um, o que tem, né? Tem lá todos os tipos de dados que você tem publicado. Então, ele vai mostrando para você tudo que o Sistema Único de Saúde pode prover. E ele vai mostrando aqui o andamento de como que você deve fazer, o que você deve fazer para clicar. Já existe lá um monte de dados bacana, né? Por exemplo, assistência à saúde, produção hospitalar. Esse sistema daqui, o SIH do SUS, ele tem bastante informação interessante para a gente. Então, dá para a gente coletar um monte de informação. E aí você escolhe o tipo de dado que você quer nele. Por exemplo, dados consolidados do AIH, por local de internação, por local de residência. Você consegue coletar todas essas informações e aí você consegue fazer vários filtros, né? O que você quer ter na linha, na coluna e quais os conteúdos, e ele cruza esses dados e aí você pode selecionar o período e aí você manda mostrar. Ele gera para você isso daqui, ó, uma tabelona para você com os dados, né? Por exemplo, esse daqui, ó, ele está mostrando lá valor total segundo o município. Aí tem lá Angra dos Reis, no período que tinha sido selecionado ali, gastou, teve 1.119 internações, num valor total de 1 milhão e pouco. E aí, o que é interessante, ó, em maio de 2019, 1 milhão e pouco em maio. Putz, grilo, é coisa pra caramba. O que é interessante com isso? Você pode, por exemplo, pegar uma doença específica que você pode analisar, um grupo de doenças, sei lá, você quer pesquisar sobre o coronavírus. Se eu não estou enganado, o Código Internacional de Doenças, o CID, para o coronavírus é o B32.4 ou 34.2. 32.4 ou 34.2. Eu acho que é 34.2. Eu acho que é 34.2. Que você pode fazer a filtragem, depois coletar esses dados e fazer a filtragem por esses valores. Né? Eu quero saber as doenças relacionadas ao CID B34.2. Você consegue ver todo mundo que teve internação por Covid. E aí ele traz um monte, né? Isso aqui é um resuminho, mas você consegue coletar esses dados. Ele traz uma possibilidade gigantesca de você obter esses dados. Você pode, por exemplo, pegar todos os dados de doença, né? Tem o diagnóstico principal, o secundário, o tempo que a pessoa ficou internada, o tempo de UTI, o quanto que custou a UTI, o quanto de exame, o quanto custou a internação total, e ele vai debulhando isso aí, são várias e várias e várias informações, né? Você consegue debulhar isso daí. Você consegue filtrar, por exemplo, por local de residência ou por local de internação, porque, por exemplo, você fica doente e aí tem o sistema CROSS, né, que é o de transferência entre unidades hospitalares. Você ficou doente em Guaratinguetá, Guaratinguetá não podia, né, te receber por conta do teu problema, ele tentou transferir você para Taubaté, não deu, ele vai tentar transferir você para São José. São José conseguiu, você foi internado em São José. E aí você tem uma medida complicada, por exemplo, você teve uma internação por SARS-CoV-2, por Covid, em São José dos Campos, e aí eu vou ver você lá em São José. Só que se eu pegar você por local de residência, eu vou ter certeza que não é um residente de São José. Eu consigo pegar quem reside em São José, que foi internado em São José, e aí, por exemplo, eu poderia pegar os dados dos poluentes de São José e fazer um cruzamento dessas informações. Pô, uma ideia bacana, hein? Estou falando com vocês, eu acho que a ideia é bacana. Posso cruzar essas informações. E aí eu consigo estabelecer, por exemplo, com base em artigos que estão explicando o funcionamento, né, do poluente e o funcionamento do Covid, verificar se, de repente, um poluente está influenciando de forma negativa a permanência da pessoa no hospital. Então,
por ter ficado tantos dias, exposto a tantos dias de poluição em determinado grau, um determinado nível, essa pessoa teve uma queda na imunidade, logo ela se contaminou com Covid e ela teve um tempo maior de internação. Já uma pessoa que ficou internada o mesmo tempo, por exemplo, né, mas não teve, e teve um pouco mais de exposição. Outro ficou internado pouco tempo e teve menos exposição ao poluente. Ele não respirou muito aquele ar sujo lá. E aí você consegue começar a interligar as coisas. E isso daí é feito um estudo ecológico. E aí o estudo ecológico é sobre a população, né? Porque você não tem os dados específicos de cada pessoa, porque os dados são públicos, logo não são identificados, você não precisa pedir autorização, passar por conselho de ética, nada, você consegue obter isso daqui facilmente. Se você quiser partir, por exemplo, para a obtenção de dados públicos, você tem vários locais, né? Eu quero sair desse negócio de poluente, que eu não curto doença, quero ficar longe, mas eu quero ver esse negócio de política para ver o que está sendo gasto. Tem uma equipe muito bacana chamada Serenata de Amor, e não é o bombom. Sempre vem aqui Serenata de Amor parecendo bombom, mas você vem aqui um serenata.ai. E aí o serenata.ai, na verdade, é a Operação Serenata de Amor. A Operação Serenata de Amor é um projeto muito bacana que usa inteligência artificial para fazer um controle dos gastos públicos. E esse daqui eu me deleito, eu acho divertido pra caramba. Divertido nada, né? É uma vergonha, mas eu acho interessante conseguir captar isso daqui, processar isso daqui, e tem que dar na cara desses políticos vagabundo, meu. É muito safado, muito sem vergonha. Olha só alguns dados aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Ele é um projeto aberto, ele, né, qualquer um que quiser pode participar e lá, né? Ele utiliza técnicas semelhantes aí às que o Google usa para pesquisa, então ele usa técnicas de aprendizado de máquina, de predição para poder chegar em algum insight ou para identificação de alguns padrões, né? Então, as mesmas técnicas que Google, Facebook, Netflix, né, o Spotify, eles utilizam, bem dentro aí da pegada, né? A Operação Serenata de Amor, eles criaram a Rose. Para quem lembra, a Rose é aquele robozinho dos desenhos dos Jetsons. E ela é um robô. E a gente estava falando justamente de agentes inteligentes. Então, ela é o agente inteligente, é uma inteligência artificial capaz de analisar os gastos de reembolso pelas cotas, partes dos políticos. O político, o deputado, né, ele tem lá, por exemplo, ele tem 5 mil reais para gastar com combustível. E ele tem que declarar esses 5 mil reais aí que ele gastou. Cada abastecimento tem que gerar uma nota, fazer né, tem todo um processo lá para justificar. Ele também ganha para alimentação, mas é para alimentação dele. Então, se eu for almoçar com um político e ele pagar o meu almoço, ele tem que pagar a minha parte do almoço com o dinheiro dele, não com a cota parte. Que o que acontece é que eles pagam o almoço para a galera com esse dinheiro daí. Então, o cara, ele pode comer muito bem, comer super saudável, comer as melhores comidas, mas não pode ter bebida alcoólica também. Então, tem alguns detalhes que são complicados, né? O cara pode almoçar, ele pode comer, sei lá, a comida mais cara aqui do estado de São Paulo. Não tem problema, tá dentro do valor dele. Mas ele não pode pagar para outra pessoa e ele não pode consumir bebida alcoólica que seja cobrada nessa nota. Se tudo isso aí tiver de acordo, ele entrega essa nota e essa nota daí é processada e esse dinheiro é reembolsado, ou seja, aquilo que ele tem para gastar, né, aquela cota que ele tem para gastar, ele pode gastar à vontade que o dinheiro vem de volta para ele. Ele é reembolsado por isso.
Só que tem alguns políticos muito espertinhos que eles utilizam essa brecha aí de ter que analisar tanto esses dados para fazer algumas coisinhas erradas, né? E aí, se você começar a dar uma voada pelo site daqui, você vai ver algumas coisas que já foram feitas, né? A gente tem ali, ó, apenas com essa cota, os reembolsos dos 503 deputados em um ano significam um custo de 128 milhões de reais. Essa tal dessa cota daí que o cara tem. Tem algumas curiosidades que isso aqui me deixa, né, de boca aberta com a maldade humana, né? Você sabia que todo deputado brasileiro, além do salário e benefícios, tem direito a um gasto de até 44 mil reais por mês com atividades parlamentares? Coisas como comida, passagens de avião e combustível entram nessa cota de 44 mil reais. O parlamentar usa seu dinheiro, envia as notas fiscais para a Câmara dos Deputados e recebe o reembolso dos gastos. E olha só que interessante. R$ 6.205 é o valor de uma nota que foi reembolsada referente a uma refeição. O cara conseguiu gastar R$ 6.205 em uma refeição. Quero eu ganhar isso no mês. Já estou satisfeito. Não precisava nem ser numa refeição. No mês eu já estaria satisfeito. Eu passaria o mês comendo muito bem. Muito bem. 30 tanques de gasolina completos. Temos um deputado que costuma gastar R$ 6.000 mensais em gasolina. Em média, 30 tanques por mês. Calma, né? A gente tem mais. Em 2015, tivemos 169.241 pedidos de reembolso. Olha a quantidade de pedidos de reembolso. 2 deputados costumam usar o valor, 219 deputados costumam usar o valor máximo permitido mensalmente. Em média, um dia de reembolso de um deputado custa R$ 122. O dia. Um deputado já foi reembolsado por bebida alcoólica em Las Vegas. 2 deputados já pediram reembolso de 13 refeições feitas no mesmo dia. Ou esse cara é um obeso mórbido, que eu duvido, ou tá pagando para muita gente aí, né? Então tem alguns detalhes aí de informações que são legais. Eles têm vários artigos, né, falando sobre o que acontece, várias publicações, tem várias informações sobre os dados. Eles têm vários dados coletados e eles são públicos e a gente pode pegar. Já são dados pré-processados, eles pré-processam os dados e deixam disponíveis. Então pode pegar isso daí. Eu acho que tem uma Câmara do Distrito Federal. Acho que tem aqui dados.câmara.df.gov.br. Rapaz. Site dados abertos Câmara. Dados abertos Câmara, olha, a Câmara Legislativa. Meu, eles têm muitos dados abertos, é legal. A Câmara Legislativa tem vários dados abertos. É bem interessante aqui a quantidade de dados públicos que eles têm disponíveis. Então, é dadosabertos.câmara.leg, de legislativo.br. Aí tem aqui como usar os dados que estão disponíveis,
os projetos que a comunidade apoia. Os caras têm até aula no YouTube de como acessar os dados deles. Os caras são bons. Isso aqui eu tenho que tirar o chapéu. Outra coisa legal. A gente estava lidando lá com DataSUS, que gerava um trabalho gigantesco, com CETESB, que a hora vem em CSV, mas o CSV é bem zoadinho, e aí eu não mostrei o CSV, né, como que é ele bruto. Só para vocês verem como que é o CSV, né? O CSV, ele vem assim, ó. Ele manda um monte de dado de sujeira, né? E aí ele não é um arquivo CSV. Eu acho que eles pegaram, mandaram imprimir como CSV, e aí o sistema dele gerou o CSV, porque gera PDF também. E aí a CETESB zoa um pouco, né, nessa qualidade, fica bem aquém do que a gente poderia ter. E aí aqui você tem, por exemplo, que os caras têm API aberta. Olha lá que bonitinho, olha lá, para verificar eventos e pautas. Eles têm uma API que funciona, eles explicam como que funciona, as coleções disponíveis, né? Tem as legislaturas, os deputados, os partidos, os blocos, os órgãos, as frentes parlamentares, os eventos que acontecem, as proposições que são feitas, as votações que são feitas, as referências e as atualizações que ocorrem. Então, tudo isso daí, a API deles consegue responder e mandar, né? Mas antes da gente cair lá, né? Só para a gente mostrar um pouco, né? Vamos ver aqui. Dados abertos. Vamos ver mais aqui. Não. Desculpa. Dados disponíveis. Está aqui. Dados disponíveis. Você tem aqui uma API RESTful para você poder utilizar, ou você pode pegar os arquivos. E assim, quando eu falei que a Câmara Legislativa tem que tirar o chapéu para eles, eu não estava zoando. Os caras te oferecem os arquivos em XML, em JSON, em CSV, em XLSX, né, planilha do Excel, ou Open Document Sheet, planilha do LibreOffice. Então, ele oferece o mesmo conteúdo em vários formatos. Meu, é muito bonitinho, muito bem tratado isso daqui. Eu acho que é muito legal a forma com que eles nos tratam respeitosamente, né? Queria eu que o nosso governo desse mais apoio a isso daqui, né? Então você consegue pegar os vários dados e ele ainda mostra o dicionário, né, de como funciona tudo. Tá lá a explicação de cada um deles. Então, despesas pela cota para o exercício da atividade parlamentar, ele disponibiliza isso nesse formato que já vem assim, tá aqui os campos, a forma com que você pode obter o que você quer. Eu vou pegar em ODS porque eu tenho o LibreOffice, né? Só para vocês poderem ver. Poderia ser em XLS, CSV, tanto faz. Só para baixar aqui. Se você tiver o Excel na sua máquina, baixar o XLSX ou CSV, ele importa. Se você tem já conhecimento sobre o uso de JSON ou de XML, beleza também, pode mandar bala aí. Vamos ver aqui. Vou abrir esse cara para a gente dar uma olhadinha. Olha que legal. Ele é um arquivinho, só para a gente ver o tamanho dele, de 9,6 mega. 9,6 mega de dado não é pouca coisa, né? Ele está carregando esse cara daí. Vou fechar esse outro que não me interessa. Só para diminuir a memória, porque ele vai começar a usar bastante memória já já. E aí, olha só que legal. Ele vem lá, o nome do parlamentar, qual que é o esquema dele, ó, liderança do cidadania. Aí o CPF eles não colocam, né? Normalmente, o ID de cadastro, o número da carteira, o número da legislatura, a sigla do estado, partido, quantidade, e aí ele vai mostrando aqui, ó, fornecimento de alimentação para o parlamentar,
Aí vem aqui, ó, artesanal, serviços de alimento e buffet. Aí vem o CNPJ do local. Aí vem o tipo de documento, a data de emissão, o valor. Se teve devolução, né, coisa que não foi aceitada, a glosa. O mês que aconteceu aquilo ali, se foi parcelado, né, número de parcelas. E aí ele vai mostrando todos os dados. E ainda tem o documento referente a isso daí. Aí ele tem lá a nota fiscal eletrônica, você pode conferir a nota fiscal eletrônica para verificar o valor, né? Então, por exemplo, eu vou pegar esse cara daqui e vou abrir para a gente dar uma olhada, né? Vamos lá no navegador, eu vou abrir esse cara aqui para a gente dar uma olhada. Ele falou um valor, quero confirmar. Para mais detalhes, consulte lá com a chave tal. Vou pegar esse cara daqui no site lá da nota fiscal eletrônica. Cadê? Onde que eu publicar a nota fiscal? Para fazer as consultas. Consultar disponibilidade, consultar imunização, consultar NFE. Faixa de pedestre. Aqui, 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 aqui. Era tudo isso. Motociclista. Vamos ajudar o Google a melhorar a inteligência artificial dele. Ajudando. Ah, faz parte do processo. Esperando /brasil.gov.br. Esperando lá perto de cima, ó. Será que eu tenho que atualizar isso? Atualiza. É não, né? Ah, zoou. Putz grila, pontes. Isso é uma ponte, isso é uma ponte, isso é uma ponte. Isso não, isso não, isso não. Não sou um robô, então. Vamos lá, continua. Aí. Olha lá, você vê exatamente o que foi feito, né? A situação da emissão do serviço prestado que aconteceu, o que teve, foi a emissão para essa empresa, né? E aí vai mostrando tudo sobre ela. Você pode navegar sobre esse documento, pode fazer o download dele para consulta. E assim, fazer todo esse processo, a gente está aqui uma aula toda só vendo, né? Vocês viram como que é cansativo, trabalhoso você chegar na obtenção dos dados. E é isso daí que eu gostaria de deixar registrado, que a obtenção de dados para que a gente possa trabalhar e criar os nossos processos inteligentes é realmente bem complicado, não é algo simples, é algo que exige muito esforço. E aí, quando você obtém o dado, nem sempre o dado vem da forma que você quer, pode vir em um formato de planilha do Excel, PDF, ficar disponível numa página, né, num site. Então, a gente vai tentar, no decorrer dos próximos dias, né, desse curso, dessa disciplina, a gente tentar obter esses dados de várias fontes diferentes, né? A fonte mais padrãozona que a gente lida comumente são ainda os arquivos separados por vírgula, né, os CSVs da vida, o Comma Separate Values, né? Então, os valores separados por vírgula. E aí, se a gente puder manipular isso daí, entender essas manipulações, a gente já entra num segundo processo. Como eu obter, como eu manipular, e aí a gente vai pegar esses dados e fazer alguns processos estatísticos básicos para analisar esses dados. Estatística, basicamente, é estatística descritiva, né? E aí, com base na estatística descritiva, a gente consegue rodar, por exemplo, alguns processos de limpeza, verificando se vale a pena ou não proceder com limpeza. Então, às vezes vale a pena, às vezes não vale porque é muito dado faltante, e se você limpar isso daí, você vai perder muita informação e vai deixar de ter sentido a análise que você ia fazer. Então a gente começa a trabalhar em cima
disso daí para entender como que a gente pode chegar a mostrar os dados. Depois que a gente mostrar os dados, que a gente já tiver, pegamos, processamos eles, limpamos, deixamos bonitinho para utilização. O que eu posso tirar de insights básicos para começar a pensar no que fazer, né? E aí a gente vai trabalhar com algumas ferramentinhas para gerar alguns insights. Após isso daí, a gente vai brincar de rodar alguns algoritmos de machine learning para a gente ver, né, ou clusterização, ou redução de dimensionalidade, alguns algoritmos na área de inteligência artificial para a gente entender como que funciona e analisar a saída de alguns algoritmos, entender algumas métricas, e o mais importante não é rodar. Rodar, você passa o negócio, deixa rodar e acabou. O mais difícil é você entender se aquele tipo de dado que você está processando, se ele é cabível para o tipo do algoritmo que você está usando. Se for cabível, a resposta que ele está dando é boa ou é ruim? Isso daí é outro ponto interessante de avaliar. E aí a gente começar a entender as métricas de avaliação dos algoritmos de inteligência artificial que a gente vai mexer para verificar se o que a gente está fazendo está valendo a pena ou se desiste, vamos para outra, né? Pessoal, é isso daí.